Olá, paz do Senhor Jesus para a sua vida, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo agora do horário que você estiver acompanhando este vídeo. Esse amigo que vos fala, Pastor Júnior, e eu trago para você a palavra de vida. Vamos aqui meditar nas Sagradas Escrituras e à luz da Bíblia, compreendemos qual é a boa e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida. E hoje vamos meditar aqui no Salmos, no capítulo 35, um salmo muito poderoso. Eu convido você a parar tudo que você esteja fazendo e a junto comigo meditar nessa palavra, porque certamente Deus dará a você um norte, Deus vai dar a você uma direção, o Senhor há de abrir o seu entendimento e o seu Espírito Santo há de dar a você ideias, objetivos, ideais, de te fortalecer e de te levar para um caminho mais excelente, verdadeiro e correto, a saber, o caminho do Senhor. Amém? Salmos capítulo 35, diz assim o título da mensagem: Castigo dos adversários. Olha só. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Ou seja, o salmista, mesmo tendo ali uma intimidade, porque ele, por exemplo, já muitos salmos vinha escrevendo, o salmista Davi. Ele tinha autoridade, a aprovação do Senhor sobre a sua vida, mas ainda assim, ele não procurou fazer justiça com as suas próprias mãos. Digo mais, ele consultava o Senhor antes das batalhas, ele orava, ele apresentava a Deus os seus adversários e pedia ao Senhor que lhe orientasse para que ele fizesse aquilo que era certo e agradável ao Senhor. Eu pergunto a você, quando foi a última vez que você fez uma oração pedindo a Deus a direção, a sabedoria para tomar uma atitude certa ou correta? Enquanto você pensava, eu tomava essa água. Você não se recorda, não é mesmo? Faz tempo. Pois então, a Bíblia foi deixada aqui a nós para que pudéssemos meditar no que foi deixado aqui, a palavra de Deus, para alcançarmos a vitória. Afinal de contas, todos querem vencer da vida, mas querem vencer de qualquer jeito, de qualquer forma, a qualquer preço, a qualquer custo. E não é assim. É agindo da forma correta. Por que Davi venceu todos os seus inimigos e adversários? Enquanto os seus inimigos eram mais fortes do que ele orou e obteve sucesso, êxito, venceu todas as batalhas. Mas quando ele achou que já estava forte o suficiente, e então começa a ter ali momentos mais raros de oração, de busca, de clamor, de humilhação perante o Senhor, ele sai para passear no seu palácio, vai olhar para o templo. E então de lá ele vê Batseba, mulher linda, atraente aos olhos, formosa, como diz a própria Bíblia. E aí você sabe o que aconteceu. Deu lugar ao espaço, ao pecado, numa oportunidade. Sua vida foi de mal a pior. Tá certo, até hoje ele é relembrado como um rei valente, mas a sua casa, o lar, foi destruído. Seus filhos tentaram matar a ele. Tem coisa pior do que essa? Você enfrentar o diabo, que é o nosso adversário, é fácil. Afinal, você sabe que ele quer te matar, destruir. Difícil é você ter que lutar, ou se esconder, ou fugir para não morrer de uma pessoa que é do seu próprio sangue, alguém que está perto de você, que você conhece. Difícil é isso. Por isso que dói tanta decepção, porque ela sempre vem de pessoas próximas a nós, sempre vem de onde a gente não esperava. Por isso que dói. Quando ele achou e já estava se sentindo autoconfiante demais, no momento,
O pecado adentrou a sua vida e ficou marcado a tragédia que aconteceu ali. E até os seus últimos dias travou imensas lutas dentro de casa. E a nossa casa, a nossa família é o lugar mais sagrado do Senhor para a nossa vida aqui nessa terra. Veja bem que você pode trabalhar arduamente, severamente, você pode ralar, cansar, mas quando você volta para casa, você encontra uma esposa que te ama, um filho que te respeita, você encontra paz e sossego e encontra motivos para continuar lutando, você se esforça. É ou não é verdade? Você pode ter encontrado dificuldades no mundo aí fora, passado por tribulações, pode ter sido até mesmo humilhado. Mas você volta para casa, sua esposa, seu marido te ama, seu filho te abraça, momentos bons, poucos talvez, mas são suficientes para esquecer a multidão de tragédias e coisas ruins que aconteceram durante o dia. E ele deita, repousa, porque encontra no seu lar a fortaleza do Senhor. Mas hoje em dia, Satanás tem atacado as famílias de forma que, quando está fora de casa, é ou não é verdade? Se eu tiver, você pode me corrigir aí. Quando está fora de casa, não vejo a hora de voltar para minha casa. Mas quando chega em casa, começa o pé de guerra, a briga, contenda, pai contra filho, filho contra sua sogra, a nora contra sua... Vira aquela bagunça. E ele quer sair de casa, agora quer ir embora. Quando está fora, quer estar em casa. Quando está em casa, quer sair de casa. E aí? Não tem sido assim? É verdade. Então, o salmista ele apresentou a Deus a sua demanda, a sua necessidade, àqueles que se levantavam contra a sua vida. E agora ele diz: embraça o escudo e o broquel e ergue-te em meu auxílio. Deus, o Senhor, te protegendo, quem será o inimigo capaz de furar a barreira do Senhor que te protege? O escudo e o broquel, ou seja, as barreiras que estão ali para poder te defender. Empunha a lança e reprime o passo os perseguidores, diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Porque eu digo para você isso, nós cristãos enfrentamos batalhas diariamente em nossa vida, constantemente, mas não nos falta fé no coração para saber que vamos vencer. Não pensamos em desistir nem parar, mas estamos ali prontos, preparados para a batalha, porque sabemos que o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus, vai nos dar a vitória. Isso quando estamos em comunhão. Porque para poder contar com a proteção do Senhor, para poder confiar a Ele a minha vida, eu preciso ter fé, eu preciso ter comunhão, intimidade, conhecê-lo bem para saber do que Ele é capaz de fazer para me defender e também, como disse aqui, empunhar a lança, ou seja, também vai atacar os meus inimigos. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, do coração de Deus. Se está se levantando contra a sua vida adversários, se você está encontrando resistência no seu caminhar, no seu ministério, na sua vida, e você está em comunhão com Cristo, se alegre. É natural isso. Mas se você estiver encontrando tudo isso e ainda está em pecado, em corrupção, em iniquidade, aí sim é motivo para você se preocupar, porque quem vai te defender? Porque a palavra de Deus diz que apenas uma coisa nos separa do Senhor, o pecado. Com Ele, em um momento ou outro, vamos enfrentar essas lutas e vamos vencer, vamos sair não humilhados, não enfraquecidos, vamos sair fortalecidos para saber que o Senhor é Deus. Isso é fato. Afinal de contas, bons e maus, brancos, amarelos, negros, índios, pardos, japonês, toda a humanidade passa por lutas, por intempéries, momentos difíceis na sua vida.
Não seria diferente conosco. A diferença que conosco, que somos cristãos, homens e mulheres de Deus, imagem e semelhança de Cristo, na fé, no amor, na obediência, é que o próprio Senhor é quem nos defende. Quando você está na razão, ou seja, quando você está correto, fazendo o que é certo, Deus é o seu advogado e vai te defender e será o juiz para acusar o teu adversário. Mas quando você está em pecado, sem razão, na iniquidade, Deus é o juiz que condena você. Entende? Ele é amor, mas é justiça. Ele é amor, mas também vai se vingar dos pecadores que não se converterem. Diz a Bíblia que a ira, a vingança pertence ao Senhor. Porque Jesus, quando entregou a sua vida lá na cruz, foi para salvar a todos. Não escolheu apenas meia dúzia ou apenas um país, uma nação. Não. Foi apresentado a nós pela graça do Senhor, que a salvação era para os judeus, o povo escolhido de Deus. Mas foi levada a todos, publicanos e pecadores ímpios. Ou seja, ele morreu também, derramou seu sangue pela minha vida e pela sua. E se eu não o aceitar e ser redimido pelo sangue de Jesus, eu serei culpado pelo sangue dele que derramou na cruz em favor de mim, e ainda assim eu rejeitei a salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Você veja que ele confia totalmente no Senhor para proteger, guardar, abençoar e trazer o livramento à sua vida. Em nenhum momento ele quer fazer justiça com as próprias mãos. Ele clama a Deus. Sejam como a palha ao léu do vento. Lembra aqueles filmes de faroeste? Eu assistia com a minha mãe quando criança, na televisão ainda preto e branco. Aqueles filmes de velho oeste, aquela palha levada ali pelos ventos de um lado para o outro, naquelas ruas vazias, somente o vento levava elas girando e girando. Assim serão ali destruídos os nossos adversários que tramam contra a nossa vida. Torne-se-lhes o caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga, pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram para minha vida uma cova. Está vendo? Nós oramos, nós pedimos, muitas vezes choramos, nós fazemos boas obras, damos testemunho do amor de Deus e ainda assim muitos zombam, nos perseguem, querem nos calar. Ou seja, sem causa querem o nosso mal, porque não aceitam a nossa fé e a nossa escolha. Querem que sejamos como eles, como a palha ao léu, que são levados de um lado para o outro. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, eles têm raízes. E eu provo na Bíblia Sagrada, isso que é maravilhoso. Está aqui. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no tempo certo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Está vendo? Salmos capítulo 1, no versículo 3. A Bíblia explica, dá o conselho e mostra o resultado da obediência. Olha que maravilhoso. Enquanto muitos são levados de um lado para o outro, porque não tem raiz, outros, aqueles que estão em Cristo, têm raízes e não sentem quando vem o tempo mau, quando vem a adversidade, dão seus frutos na estação própria, no tempo certo, e a sua folhagem não murcha, mas sempre está verdinho. Você entende isso? Pois sem causa tramaram laços. Uma coisa é você ser perseguido, caluniado, sem ter dado motivos. Outra coisa é você ter caído em pecado e deu motivos para que se escandalizassem. Ainda que ninguém possa te condenar,
mas você deu motivos. É claro que se você se arrepender, Jesus perdoa. Porquanto pense muito bem como tem sido os seus dias, o que você tem feito, como você tem agido, como você é lembrado. Aqui diz: e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Glória a Deus. Ele não está comemorando porque estão ali morrendo, sendo condenados ao inferno. Ele está comemorando porque vieram contra a sua vida e Deus foi quem o defendeu. Confie ao Senhor a sua vida. O amor não se alegra com o mal na vida dos outros. Por isso o Senhor nos ensina a orar uns pelos outros. E diz mais: orem por aqueles que vos perseguem, que vos caluniam, aqueles que querem ver o teu mal, e amontoarás sobre a cabeça deles brasas vivas. Estará de memória diante de Deus a sua oração em favor daqueles que tentaram e tramaram contra a sua vida. Então, pense muito bem como você tem feito e agido. Pessoas próximas são muitas vezes mensageiros de Satanás sem se dar conta. Ainda ontem, alguém próximo, pois tem o mesmo sobrenome, alguém que era para trazer uma boa notícia, manda uma mensagem para mim, dizendo que uma amiga teve um sonho, e nesse sonho ele tinha certeza que era para mim, porque ela nem sabia que o meu pai tinha um outro filho. O filho legítimo do Edelário Fulioto, meu pai, sou eu, porque ele foi casado com minha mãe de papel passado, eu e minha irmã. Edelário Júnior Fulioto sou eu e Rosana Castro Fulioto, minha irmã, os filhos legítimos. Ele, meu pai, ele errou nessa vida, pecou, traiu minha mãe e teve filhos fora do casamento. Mas esse filho que se alega sendo filho por muito tempo nem teve o sobrenome, sempre foi rejeitado, esquecido, porque não é comprovadamente realmente filho do meu pai, nunca viu o DNA. Mas o meu pai, eu sei muito bem que o meu pai disse para mim: meu filho, ele quer um sobrenome, eu vou dar um sobrenome para ele. Eu falei: tudo bem, pai, se você se sente bem, a vida é sua, eu te respeito, o senhor é meu pai. E meu pai teve essa conversa comigo. E ele nem sabe disso, que eu nunca contei para ele. Mas essa pessoa diz que a amiga dele teve um sonho, era para mim, e manda o áudio da pessoa dizendo que o irmão dele iria morrer. Ora, glória a Deus. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Eu não tenho medo da morte. Afinal, qual é o ser humano que não vai morrer? E quando você encontra em Jesus Cristo motivos para viver e para morrer, aleluia, você realmente compreendeu o sentido da vida. O que eu faço aqui comprovam e dão veracidade ao meu caráter, às minhas atitudes. E tenho pregado a palavra do Senhor e tenho vivido. Não só falo, não, eu vivo. Graças a Deus, embora reconheça que sou limitado, pequeno, falho, mas não ando na iniquidade. Não ando na iniquidade. A amiga dele disse que o irmão dele ia morrer de overdose. E ele tem a coragem de falar aqui para mim que aquele sonho era para mim. Vai te converter, seu perturbado, e me respeita. Olha para a minha vida, você nem me conhece. Você foi um jovem que cresceu sem a presença do pai, sem o ensinamento de um pai, porque o meu pai me ensinou a respeitar a todos, crentes, descrentes e muito mais os cristãos legítimos. Olha para a minha vida, eu tenho frutos. E quais são os teus frutos? Porque eu tenho a conversa aqui no meu telefone. O seu interesse era ter um sobrenome para poder ter cidadania italiana, para poder fazer cursos, enquanto eu gratuitamente, graciosamente tive mais do que um sobrenome, eu tive o amor e a educação do meu pai, que me ensinou a ser homem, ter palavra, ter caráter e dignidade.
e nunca se queixou de mim. Pelo contrário, na última semana de vida, ele disse palavras maravilhosas para mim, que encheram meu coração. E quando ele partiu, eu estava em paz. Agora, eu bem sei o que ele disse de você e dos outros filhos que ele teve fora. Eu conheço porque ele me falou. Mas nunca disse nada e nunca vou dizer nada para vocês. Mas eu sei o que ele disse de vocês. E o que ele falou de mim também conheço. E como eu conheço? E também uma grande amiga da cidade de Nova Andradina também é testemunha do que ele pensa de mim e de vocês. Quanto a você, olha para meus frutos, olha para a minha vida. Quem és tu, Ismael, para se achar melhor do que Isaac? Isaac é o filho da promessa, o caso, o filho legítimo de Abraão. Amém? Glória a Deus. Aqui não é lugar para desabafo, me perdoe, sabe, gente, meus amados irmãos, mas tem momentos, sabe, que a gente é bombardeado de todos os lados e Satanás tenta tirar nossa paz. Mas graças a Deus não tira a minha paz, porque eu muito bem sei em quem tenho crido e os frutos que tenho produzido diariamente. Ouço aqui testemunhos e vejo o Senhor operando na minha casa, na minha família, na igreja do Senhor, no meu local de trabalho, nas ruas, por onde eu ando, eu levo a imagem do Senhor comigo, com dignidade, honradez e muito tremor e temor, porque eu conheço muito bem o Senhor, o qual eu chamo de Pai, de Deus, meu melhor amigo. E a Ele confiei a minha vida e entreguei os meus dias. Pense bem antes de levantar uma falsa acusação contra o homem de Deus, porque eu não pedi a Deus outra coisa senão o que esse salmo aqui ensina. Apresenta ao Senhor os que se levantam contra a sua vida. Deus disse para Caim: se você apresentar uma oferta boa, como fez o teu irmão Abel, não teria sido aceita? Não tenha invejas. Você pode ser também um grande homem de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu sou menor. Eu sou um desvalido, miserável, pobre, cego e nu. Mas Deus é na minha vida, eu posso mostrar para você. E para qualquer pessoa, é só procurar os frutos, você vai colher muitos, você vai ouvir muitos. Amém? Fique na paz, não importa se o perseguidor se levantou contra a tua vida, confie ao Senhor a sua vida, os seus dias, e deixe que Deus defenda você, porque Ele não falha, não perde e conhece o nosso coração e todos os nossos pensamentos. Amém? Fiquem na paz. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre ti, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Lembre-se, você nunca estará sozinho quando clamar por socorro. O Senhor te ouvirá.